Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Naja Lou, sou terapeuta comportamental e eu vou vir aqui com um vídeo hoje falando sobre a infância, de onde se iniciou um processo de transtornos de personalidade, onde uma família, cada um tem uma forma de ser, cada um tem um transtorno, seja narcisista, seja borderline, seja narcisista oculto, seja sociopata, seja narcopata e tantas outras que vocês já sabem. E o porquê disso. Então, eu espero que vocês fiquem até o final do vídeo, já curte aqui, já compartilha, já deixa também o seu like, se possível, e se inscreve aqui no canal para a gente poder ajudar mais pessoas. Então, eu vou iniciar esse vídeo falando para vocês. Quem aqui teve uma mãe controladora, super controladora? Quem aqui vem de uma família onde essa mãe vivia com seu marido e que apanhava dia após dia? Físico mesmo, gente. Violência doméstica grave. Quem aqui vem de uma família assim? E o que acontece? Eu vou falar essa parte da mãe, porque é muito importante para que vocês entendam o decorrer de todos os outros vídeos onde eu falo de irmãos narcisistas, filhos narcisistas e do narcisista no geral, de pessoas no geral. Quem for aqui da década de 60, 70, 80, vai saber muito bem do que eu estou dizendo, porque dessa fase para trás, as mulheres eram 100% submissas aos homens, 100% dependente dos homens. Era padrão da época. Essas mulheres, muitas, como que era lá atrás, gente? Procura aí na família de vocês. Muitas tinham um filho por ano. Era 10, 12, 14. Eu mesma conheci uma que tinha 24 filhos na minha adolescência. E imagina uma mulher nessa época, nessa fase, vivendo com um marido onde chegava bêbado, onde mal dava o que comer dentro de casa, onde mesmo tendo condições negava para os próprios filhos e até muitos falavam: dorme que a fome passa. E essa mãe, claro, ali, tentando administrar de uma forma para que seus filhos não passassem fome. Muitas pegavam o pão, que na época era chamado bengala, acho que vocês vão lembrar, compravam bengala, que carregava até debaixo do braço da gente. E o que essa mãe fazia? Às vezes escondia o pão de um dia que não foi comido, para garantir o do dia seguinte, e nisso dizia para esse marido: acabou o pão, para que ele providenciasse. Essas mulheres poderiam estar operadas, doentes, não importavam, elas tinham que estar de pé e apanhando dia após dia. E quando estavam grávidas? E os filhos que já estavam nascidos com uma certa idadezinha, que via, presenciava toda essa violência dentro de casa. E essas mães, muitas dessa época mesmo de 70 para baixo, elas não tinham nem CPF. Mulher separada era muito mal vista. Mulher separada não tinha valor. Todo mundo já olhava torto, era comum na época. Uma mulher que se separasse dessa época, ela tinha que ter uma resiliência muito grande para enfrentar e aguentar o machismo, e aguentar o apontamento das outras pessoas, inclusive de outras mulheres também. E ela tinha que dar conta desses filhos, ela tinha que cuidar, ela tinha que orientar, ela tinha que educar, ela tinha que alimentar, e ela estava ali com a cabeça que ela não aguentava mais, medo, não sabia como ia ser a hora que essa pessoa chegasse em casa. Sendo traída, que muitos eram homens que iam para jogos, iam nesses lugares que vocês sabem, eu vou falar aqui, em lugares de mulheres que chamavam de vida fácil, não é? E ainda chegava em casa, ainda tinha que completar o ato e após ainda tudo isso apanhar. E o que eu quero dizer aqui para vocês? Essas crianças nasceram dessa mãe. Essas crianças presenciaram, assim como nós tivemos na barriga das nossas mães um dia,
E tudo que uma mãe sente é passado para o bebê. Tudo que uma mãe come é passado para o bebê. Isso é natural. É a lei da vida, não é? Então, eu quero que vocês entendam o quê? Essas mulheres, quando se separavam, muitas, inclusive a minha própria mãe, tá, gente? A minha própria mãe foi uma dessas mulheres que era uma surra por dia. Muito machucada, muito destruída. E eram chamadas o quê? De mulheres guerreiras, como chamam, né? Chegou um ponto, quando eu tinha 2 anos de idade, ela simplesmente não aguentou mais, pegou os filhos e foi embora. E quando as mulheres se separavam nessa época, elas não tinham financeiro. Elas saíam com a roupa do corpo, o mínimo possível, para garantir a vida. Porque se esse homem chegasse e pegasse ela saindo, indo embora, apanhava na rua onde tivesse, gente. E não era surrinha, não, era coisa muito séria, né? Eu acho que muitos aqui vão saber. Talvez esse vídeo fique um pouquinho longo, eu espero que vocês fiquem até o final, porque ele vai ser muito importante para vocês entender várias coisas. E vocês vão deduzir de acordo com a vida e a família de vocês e vão poder puxar, se vocês tiverem acesso a avós, bisavós, e vão começar a entender muita coisa, tá? Então, muitas mulheres ficavam em relacionamentos assim até o fim da vida. Medo, não ter pra onde ir, não ter coragem, a vergonha. Algumas se arriscavam e iam embora assim, sem nada, como eu disse. E nessa época também, quando elas iam embora, não tinha uma casa para ir. Né, as cidades, né, que nem São Paulo e outras cidades grandes, não tinham tantos prédios igual hoje, tinha muitos terrenos ainda em aberta, onde eram as pessoas, muitas pessoas que não tinham condições iam para esses terrenos, que hoje muitos chamam de comunidade, né, mas naquela época, pessoas que iam para esse lugar construíam mesmo casas de madeira, né, chamado de barracos, e muitos não tinham água encanada, muitas das vezes com muita sorte, às vezes conseguia com um bom vizinho uma água emprestada, energia elétrica não tinha, era lamparina, era vela, era lanterna, era o que tivesse, era fogo que fazia. Então era tudo muito precário, gente. E essa mãe que saíam de casa, vamos supor, com 8 filhos, 10 filhos que fosse, tinha um mais velho e um pouquinho. E como os filhos mais jovens já podiam trabalhar, porque nessa época também menor podia trabalhar, essa mãe já orientava. Na época também existia engraxate de sapato, era muito comum os homens engraxar o sapato, então muitas mães faziam umas caixinhas de engraxate, colocavam os filhos num ponto, numa esquina, numa padaria ou algum lugar, e essas crianças iam ali engraxar os sapatos para trazer o mantimento para casa, para ajudar no orçamento, mesmo assim estudavam. Outros, né, também feira, existia um chamado carreto de feira, meus irmãos mesmo fizeram muito, então iam na feira com um carrinho que tinha era muito interessante, gente, eu brincava muito com aquilo, quando eu encontrava meus irmãos já entrava naquele carrinho, ó, eles desciam ali na ladeira, era uma delícia, era uma aventura. Então, eram os carretos de feira, onde eles ofereciam os serviços para carregar as compras das pessoas. E nisso eles ganhavam um trocado. E isso era muito comum na época. E esses homens, quando elas se separavam, eles não se importavam, gente, se essas mulheres com pensão, a mulher podia pôr na justiça 8, 10, 15, 20 filhos. Ele poderia saber que eles estavam num lugar ermo, num lugar totalmente despreparado, não importava, eles não se importavam com isso. Para eles tanto fazia. Se quando estava dentro de casa já não dava, mal dava o pão, imagine fora de casa, imagine que depois que foi embora. E muitos tinham muitas condições financeiras, muitos tinham muitos comércios. Nessa época, eles trabalhavam de mascate, né? Era chamado mascate, que hoje é o vendedor de porta em porta. E eram chamados de mascates quem vendia de porta em porta. E isso iam crescendo na vida, né? Como os imigrantes fazem, né? Faziam na época aí de vir e ir fazendo vendas porta a porta. E nisso iam crescendo, porque aí dava para comprar um terreninho, dava para comprar um comérciozinho, construíam e isso acontecia. Não era por falta de financeiro. Tinha financeiro, mas eram homens mulherengos, eram homens violentos demais,
tá? Então eles jogavam toda essa carga de frustração e de maldade nas esposas e os filhos presenciavam isso. E quando essa mãe ia embora com os filhos, como eu estava dizendo, elas tinham os filhinhos maior que podiam trabalhar, tinham o menorzinho. Então esses maiorzinhos ela apostava nele de fazer um engraxate, de fazer um carreto de feira, de vender alguma coisinha na rua, ou aí já veio a parte de poder arrumar um emprego. Na época existia office boy, quem lembra aqui dos office boys, que eram aqueles meninos, né, de 11, 12, 13, 14 anos que trabalhavam em lojas, em empresas, para entregar correspondências, para entregar um produto, era chamado de office boys. E a mãe apostava nesses filhos maiores para quê? Para ajudar a ela a reconstruir a vida, para ajudar a ela no mantimento da casa, enquanto ela ia atrás de outras coisas e ter que dar conta de todos esses filhos. Imagina a cabeça dessa mãe, gente. E muitas dessas mães, como era também comum na época, quem está aqui também nessa minha idade sabe disso, né, dos 45 para cima aí sabe muito bem como era muito comum filhos apanharem. Era a forma de educação da época. E não era surrinha não, gente. Era fio de ferro, era ripa de cama, né, os estrados da cama, era pau, era fara de marmelo, era o que tivesse na frente. Filho não errava com essas mães. Era um padrão onde mulheres também, meninas, essas mães, nossa, ainda mais quando entrou a época da mini saia, os shortinhos para essas mães. Mulher não usava roupa acima do joelho de jeito nenhum. Filha minha não anda desse jeito. Muitas também mulheres não conversava, meninas, né? Conversava com meninos. Não participava de rodinhas onde tivesse meninos. Se visse a filha conversando com um menino, o que acontecia? Já para casa. Muitas apanhavam até no meio da rua. Por quê? Porque muitas meninas, muitas mocinhas, que na época alguns pais eram mais liberais, como hoje, né? Nós temos os nossos filhos, eles têm contato com tudo e todos, mas naquela época não. As meninas que tinham contato muito com o menino, as meninas que saíam de moto com o menino, as meninas que conversavam. É coisa boba, gente, não era coisa séria, assim, de, a menina tava aprontando. Imagina, na nossa época, namoradinho era bilhetinho, era um cartãozinho que a gente mandava, era ou não era? Quem passou por isso, deixa aqui no comentário. Que era uma época gostosa, né, gente? O namoro era mais saudável. Mas essas mães tinham medo. Para elas, o que diziam? Mulher é como um cristal, quebrou, não tem mais valor. O que isso quer dizer? Mulher perdeu a virgindade, ninguém mais vai querer, porque elas vinham dessa época. Então as mães eram nessa época muito rígidas, filhos tinham que andar na linha, e como eu disse, como essas mães apostavam os filhos mais velhos para trabalhar, para trazer o sustento para casa, e ela encaminhava para isso, elas acabavam o quê? Cobrando demais dos outros que não podiam. Pensa numa mãe, gente, que sai sem nada, com 8, 10 filhos, aonde ela vai ter uma responsabilidade imensa. A cabeça dessa mulher como não andava. Filho não mentia, mentiu, apanhou, descobriu, apanhou. Quando as mães iam encontrar, era muito comum também encontrar os filhos no caminho da escola, vindo para casa, se demorar 5 minutinhos elas já estavam lá, com o braço para trás. A minha mãe mesmo também era dessas. Quando eu encontrar minha mãe no meio do caminho com o braço para trás, eu já sabia que ia ter chumbo naquele dia. E não precisava ser muito, eram pequenas coisas. Mas também nessa época, filho nenhum chegava com nada dentro de casa que não fosse dele. Porque elas conheciam tudo. Se você chegasse da escola com uma borracha diferente, onde você achou essa borracha? Ah, foi na escola. Na escola, que lugar? Então amanhã eu vou com você na escola e vou levar. E ela ia, a minha mãe ia. Ia na escola, olha, minha filha chegou com essa borracha em casa, não é dela, falou que achou aqui na escola, então eu estou devolvendo. Mesmo que ela não tinha condições, gente, de comprar, porque antigamente não tinha, o governo não dava material.
E quando ainda tinha o negócio da APM, né, a tal da APM, e muitas mães, por vergonha, não queriam aceitar a ajuda da APM. Elas achavam vergonhoso, mesmo que elas estivessem passando situações dificílimas. Então, como que acontecia? Essas crianças acabavam apanhando muito por muito pouco, tá? Era, como é que eu vou dizer? Bailinhos, imagina. Filha minha não vai em bailinho. Nem matinê, nem nada. Os meninos já tinham um pouquinho mais de regalia, mas mesmo assim os meninos eram cobrados demais. Agora vocês pensam, os filhos mais velhos, vamos supor, ela também educava muito de buscar no ponto de ônibus. No frio, gente. Podia ser a hora que fosse, 4, 5 horas da manhã, ela ia junto no ponto de ônibus. E à noite, se esse filho saía do serviço e ia para a escola, ela ia depois também, 11 horas, meia-noite, todos os dias buscar para acompanhar essa filha ou filho do ponto até em casa. Corria risco de vida. E os filhos, muitos deles, como ela era muito rígida, como elas eram muito não pode, não pode, não pode, o que acontecia? Esses filhos mentiam. Eles mentiam se iam eu vou na padaria. Vai, fala, vou na padaria. Mas na verdade, ia na casa de um colega. Na verdade, ia encontrar algum grupinho. E muitas outras coisas. Por quê? Eram jovens, eles estavam querendo começar a vida. E pensou, pô, minha mãe separou, agora não tem mais o meu pai agressivo, vou conseguir fazer o que eu quiser com a minha mãe, agora vamos ter mais liberdade. E essa mãe, sobrecarregada, com medo de tudo dar errado, com medo desses filhos se perder, desses filhos virar bandido, de entrar na droga, de ser estuprado, ela se torna o quê? Uma sargenta. Dura, sargenta dura, dura mesmo. Então vocês imaginam esses filhos dessas mães, onde alguns, apesar dessa dureza toda, se tornaram pessoas do bem e compreenderam que era a forma de educação da época, compreenderam que toda a dureza dessa mãe, de que essa mãe sofreu para poder dar conta, essa mãe tentou salvar todos os filhos para que se dessem bem na vida, mas alguns desses filhos simplesmente iam contra as regras dela. Alguns desses filhos enfrentava ela, de às vezes até ir para cima dela, e ela tinha que ser mais forte para pôr esse filho na linha. Filhos às vezes fugiam de casa para não aceitar a regra e essa mãe ia atrás, querendo trazer de volta, sendo que, lógico, era dura a forma dela, mas isso não quer dizer que ela não tinha amor por esses filhos. O medo era tanto desses filhos se perderem na vida, o medo era tanto desses filhos darem errado, que ela se tornava uma loba, uma leoa, alguém que ali queria ter sobre as asas, embaixo das asas dela o tempo inteiro. E isso fazia o quê? Em vez, às vezes, dela dar um carinho, dar um abraço, ou meu filho, elogios, gente, não tinha. Não tinha. Essa mãe tinha uma cabeça tão cheia que não tinha como ela viver dando carinho. Para ela, se ela às vezes desse um carinho ou um elogiozinho, era como assim, tô fraquejando. Se eu fizer isso aí que vai montar em cima de mim. Por quê? Imagina se ela, uma mãe, que com esses monte de filho, veio de um casamento que só apanhou, veio de um casamento sofrido, veio de um casamento de dor, onde ela achou que seria a salvação da vida. Que ela tinha também um monte de crenças religiosas, casamento é que a morte separe, de que mulher tem que servir o marido, de que tem que aceitar tudo. Imagina como não foi. Antes desse casamento, a infância dela, com os pais dela, com o pai violento também, como não era na família dele antes. Isso já vem, gente, padrão por padrão. E nisso as mulheres entraram no mundo para tentar ganhar espaço, para liberdade, para que tenham respeito, como hoje nós temos aqui, e mesmo assim hoje temos muito casos de violência doméstica ainda, temos muito casos dos machismo, e por isso nós estamos aqui fazendo vídeo para vocês, por isso que eu tento fazer conteúdos para vocês, onde eu falo, eu não vou ficar falando forma técnica, didática, a amígdala, o terceiro olho, a parte frontal. Não, eu tenho que falar a realidade para vocês, porque a gente só entende quando a gente tem conhecimento da verdade.
Não adianta ficar aí termo técnico. Quem quiser estudar termo técnico, pegue livros, puxe no YouTube, puxe no Google e vai estudar termos técnicos. Eu tenho que falar para vocês de uma forma que vocês entendam padrões que são repetitivos e que isso vem acontecendo de família em família e precisa ser quebrado. Hoje não pode bater no filho, hoje não pode bater no menor. Por quê? Porque antigamente as pessoas batiam sem saber onde ia pegar, gente. Era na perna, era na cabeça, era no braço, era nas costas. Onde fosse, ficavam marcas horríveis, tá? Então, alguns desses filhos que já nasceram mediante um pai e uma mãe, onde só havia violência, eles já incumbiram, eles já absorveram toda aquela violência, toda aquela disfunção da família dentro da barriga da mãe, após nascer também, e quando foi tendo entendimento, conforme foi acompanhando tudo isso, alguns desenvolveram os traumas, alguns mais frágilzinho, tinham medo, se retraíam, obedeciam ali, tinha medo de dar um errinho, porque sabia que ia apanhar com qualquer errinho, então foi uma criança mais reprimida, uma criança que queria ser valorizada, que queria um carinho, que queria e não tinha. Outros já contra a regra da mãe, devido ao que aconteceu, porque não tem culpa, mas já vai para cima da mãe, já debate com a mãe, já responde, já eram filhos. Outro já desenvolveu também o padrão do pai, então, conforme se casou, também foi agressivo com as suas esposas. Então, isso são os padrões de comportamento, de transtornos de personalidade, da onde vem, da onde gera tudo isso, tá? Então, tanto a parte, você ser muito bonzinho para um filho, pode desencadear algum transtorno, como da preguiça, como do ser o que passa com mel na boca, né? Como diz, beijinho de beija-flor, como também pode desenvolver a parte do agressivo, a parte do que faz mal, de tanta raiva que tá ali dentro, desenvolve o narcisista oculto, onde faz as maldades e se mostra bonzinho, eu não fiz. Então dá para vocês agora entender por que que existe. E isso, gente, que eu tô falando aqui, como eu já ouvi uma vez, por que que só falam que o filho mais velho é um narcisista? Não, não tem idade. Uma família de 10, 12 pode ter desenvolvido no mais velho, como pode ser o do meio, como pode ser o mais novo, como pode ser um do meio com o mais novo e um outro do meio também, afinal de contas são muitos, mas independente, cada um deles vai ter sim alguma coisa. O mais retraidinho vai ter muitas feridas dentro dele, vai ter muita dificuldade de lidar com liderança, de impor limites, vai ser uma pessoa que vai precisar aprender a desenvolver isso, ele vai ser mais emocional, mais retraído. Eu mesma fui uma dessas, ao qual eu tive que ir desenvolvendo, na medida que eu fui crescendo, o meu valor, eu entender, porque eu também, quando era criança, eu queria muito uma validação. Eu queria muito um elogio. Eu tinha dificuldade na escola devido a isso. E como era uma família onde havia muitas brigas, muitas discussões, era por dinheiro, era por mentira, era por isso, era por aquilo, o que que acontecia? Quando iam para a escola, era o momento que essas crianças tinham de falar, putz, agora eu tô livre, posso brincar, posso não sei o quê. Então muitos iam mal na escola, em algumas matérias, tinham muita dificuldade. Como outros, já nem estudar fazia questão, eram péssimos alunos, inclusive davam muito trabalho, mães eram chamadas sempre. E outros já, às vezes eram gênios, porque às vezes eram às vezes o mais agressivo com essa mãe que era controladora, às vezes esse era o que mais se dava bem, seja em escola, seja em trabalho. Por quê? Porque ele ia contra as regras, não importava o que ela fizesse, não importasse a forma que ela ia agir. Então, cada um desenvolve uma forma quando cresce numa família disfuncional, uma família onde vem agressões e uma família onde tem violência doméstica, que é muito séria. E eu espero que esse vídeo tenha contribuído. Deixa aqui nos comentários se você já passou, como foi a tua família e o porquê que você também está buscando essas informações para entender, porque isso é muito importante, né, gente? Já peço aqui mais uma vez, deixa o like, curte, compartilha o vídeo, vamos ajudar mais pessoas e vamos começar a nos libertar desses padrões ao qual existiam na nossa família, e não falo na nossa, porque como eu disse, na minha também. Vamos começar a nos libertar, porque o que o nosso pai, nossa mãe
viveu, se estão vivos hoje com mais idade. Eu tenho certeza que muitos, eles não vão admitir que agiam dessa forma, alguns não, outros sim. Mas a maioria não, porque dói neles saber que batiam nos filhos, os pais bons. Então é onde muita gente fala, minha mãe era uma narcisista porque ela era assim. Não, muitas mães dessa época, elas tinham que desenvolver essa força, essa fortaleza, porque elas tinham que dar conta para que esses filhos vivessem, fossem salvos, né? A minha mesmo dizia, filha minha, eu não criei filha minha para apanhar de homem nenhum. De tanto que ela apanhou, ela falava, então filha, nunca deixe um homem encostar a mão em você, né? E eu espero que vocês também nunca deixem um homem encostar a mão em você. E esse vídeo vai ficar aqui, eu espero que ajude muito a vocês para entender, tá? Seja mulher, seja homem, só para entender como funciona isso e qual a importância de vocês entenderem o anterior da vida, da infância de vocês e começarem a se libertar. Porque quando éramos crianças, muitos casos, nós ficamos com traumas até do pai, trauma da mãe, por isso, e quando nós temos uma consciência de que era o padrão da época, era a forma da época, e nós entendemos o que, mesmo que as nossas mães apanharam muito dos nossos pais, nós não tínhamos idade o suficiente nem tamanho para defender as nossas mães. Então nós não podemos nos culpar, porque inconscientemente acabamos até nos culpando por não ter conseguido ajudar a nossa mãe da forma que ela merecia, e colocar esse pai no lugar dele, onde ele aprendesse a respeitar a mãe, e de repente a família seria diferente. E alguns filhos mais velhos até poderiam fazer isso, mas o medo era tanto que eles não faziam. Então para eles a mãe ir embora era muito melhor, e alguns filhos mais velhos eles nem acompanhavam essa mãe, mas também não ficava com o pai, tá? Iam viver a vida deles aí, e os resultados, uma hora eu venho falar um outro vídeo aqui sobre mais irmãos narcisistas e sobre as famílias. Eu espero muito ter contribuído com vocês. O vídeo ficou um pouquinho longo aqui, mas não tinha como resumir mais do que isso. E eu espero que ajude, que teve uma amiga aqui também que pediu que falasse um pouco sobre a infância. E eu espero que esse vídeo contribua com vocês. Beijo no coração e até o próximo vídeo.